Shabbat Shalom, meus irmãos, boa noite a todos. Shabbat Shalom, estamos iniciando nossa transmissão ao vivo e hoje nós vamos concluir esse belíssimo livro de Jó. Vamos estudar aqui do capítulo 29 ao capítulo 42 e não se preocupe que não será um estudo tão longo, né? Vamos aqui examinar alguns versículos desses capítulos. E, de entrada, o capítulo 29 é um capítulo onde Jó ele começa a se exaltar. E no verso 2 do capítulo 29, ele começa dizendo: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. E aqui Jó, ele pensava que Deus já não estava lhe guardando mais, e este é um dos aspectos, né, absurdo quando estamos vivendo uma prova, uma situação difícil, e aí pensamos que Deus, ele nos abandonou. Porém, é como uma história que se conta de uma pessoa que estava muito bem, né, estava aí na praia, né, de repente ela havia 4 pisadas na areia. Porém, quando ela passou por uma prova, quando ela passou por um momento difícil em sua vida, ela começou a ver somente 2 pegadas na areia. E aí ela perguntou a Deus por que na prova não estava vendo 4 pegadas. E a resposta de Deus foi essa pessoa que só via 2 pegadas, era porque eram as pegadas do próprio Eterno. Pois ela não estava, ou seja, ela não estava caminhando porque Deus estava a levando no braço. Então, nos momentos mais difíceis é quando Deus mais está conosco. E o que se passa é que às vezes deixamos de ser sensíveis à voz do Eterno, porque Deus está sempre falando, e o problema é que às vezes nós estamos desconectados, ou seja, estamos sem Wi-Fi do céu e não estamos escutando sua voz. Por quê? Porque o sofrimento e as provas estão tirando nossa sensibilidade. Porém, a voz de Deus, ela é similar, por exemplo, à onda dos rádios. Por exemplo, em nossa casa nesse momento, em todas as nossas casas, na casa de vocês, na minha aqui, há uma grande quantidade de canções, de notícias, palavras que estão sendo ditas neste exato momento. Por exemplo, em nossa casa agora tem música em espanhol, músicas em inglês, etc. Toda classe de música neste momento está dentro da nossa casa. E você, do outro lado, deve estar pensando, pronto, o irmão Marlon agora ficou louco de vez. Porém, vou te dar uma prova. Pegue um rádio e sintonize a estação que você quiser e você vai se dar conta, porque as ondas do rádio estão aí. É coisa somente de você ligar o rádio e sintonizá-lo. E é o mesmo com Deus. Deus está sempre falando, Deus está sempre nos enviando mensagens. Cada detalhe que nos passa é Deus tratando de nos dizer algo. Simplesmente temos que nos sintonizar, né? Somente temos que ser sensíveis e escutar a sua voz. Então aqui é justamente o que Jó está dizendo aqui no versículo 2. Quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. E no verso 2 diz o seguinte, perdão, no verso 11, ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. E no verso 22 disse, havendo eu falado, não replicavam, e as minhas razões destilavam sobre eles. Então aqui Jó está lembrando o tempo em que todo mundo estava lhe ouvindo, todo mundo lhe escutava, todo mundo lhe dava atenção. E aqui vemos uma ironia do conhecimento, do reconhecimento das pessoas. Porque as pessoas geralmente nos escutam quando elas veem que nós estamos tendo êxito, quando estamos assim indo bem na vida. Uau, eu quero um conselho dessa pessoa. Porém, quando você está mal na vida, quando você está aí sem nada, muitas vezes sem até um centavo no bolso, quem é que vai querer te escutar, né? O que este pobre coitado pode me aconselhar? Se ele não consegue resolver sua situação, como conseguirá me dar um conselho para resolver a minha? Então, o reconhecimento, ele é absurdo e é vão por quê? Porque quantas vezes temos visto pessoas famosas, artistas, por exemplo, jogadores de futebol, quando em um jogo, né, ele está aí no clímax da sua carreira, fazendo gols, né, todos os jogos, toda a torcida lhe admira, né, quer imitá-lo, se ele corta o cabelo de um jeito, a torcida quer imitar, se ele pinta o cabelo, a torcida quer imitar, enfim. Porém, uma vez em que esse jogador ele não começa a dar resultado em campo, o time começa a perder direto e a torcida começa praticamente a crucificar tal jogador. Então, assim, é de irônica a fama. E lembre-se que
o que se passou com Paulo e Barnabé quando chegaram em Listra. Por um momento, o povo começou a pensar que Paulo e Barnabé eram deuses. E Paulo e Barnabé fizeram um milagre aí, e o povo já queriam fazer sacrifício para eles. E eles, não, 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 nós não somos deuses, nós somos humanos, somos como vocês, estamos dando apenas uma mensagem. Porém, parem, ou seja, para que vocês deixem essa vaidade e se convertam ao Deus vivo que fez o céu e a terra. E o povo, né, quando se deu conta que realmente Paulo e Barnabé eram simplesmente humanos e ainda por cima judeus, pois queriam apedrejá-lo. E assim a fama é irônica, é efêmera, né? Por isso é um absurdo, né? Você está indo bem com todo mundo, tratar de fazer o mundo nos admirar. Então aqui Jó está dizendo, quem me dera que me escutassem, porém a essas alturas, quem que queria escutar Jó? E no capítulo 30, Jó começa se defendendo. E nos versículos 9 e 10 do capítulo 30 disse, agora porém sou a sua canção e lhe sirvo de provérbio. Abomina-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Ou seja, que os amigos de Jó chegaram a um ponto tão extremo de começar a cuspir em Jó. Agora, se é uma ofensa gravíssima no Oriente Médio, é quando alguém cospe, ou seja, e não necessariamente cuspir por cuspir. Por exemplo, quando vai passando um judeu ou e um palestino junto, um palestino, por exemplo, que tem ódio dos judeus, ele cospe de lado como um sinal de desprezo. Então, no momento em que mais a pessoa está mais derrotada ou derrotada, é o momento em que as pessoas mais te humilham. E é o que Jó está dizendo aqui. A que grau chegou o rechaço por minha pessoa? E no capítulo 31, Jó segue a sua defesa, dizendo no versículo 1, o seguinte, e lembrando que no capítulo 1, Jó ele vai finalizar esse, ou seja, aqui é o último capítulo em que Jó ele vai expressar seu sentir. E nesse capítulo 31, conclui Jó falando da sua justiça em todos os âmbitos. Por exemplo, no versículo 1, Jó fala da pureza dos seus olhos, dizendo o seguinte, fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. E no verso 2 e 3, né, ele segue dizendo o seguinte, que porção teria eu do Deus lá de cima, ou que herança do Todo-Poderoso desde a altura? Porventura não é perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Então aqui Jó, ele está dizendo que ele não cometeu iniquidade, né, ou seja, para passar o que ele estava passando. E no verso 5 e no verso 6 disse, se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pesa-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Então aqui Jó, ele está dizendo que ele sempre falou com a verdade. Verso 16 diz o seguinte, se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele. Verso 18, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como seu pai e fui o guia da viúva desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter cobertura, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a pele ou com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na porta via a minha justiça. Então aqui Jó está dizendo que ele foi um homem compassivo, que Jó foi um homem que ajudou as pessoas, que teve compaixão, né, que teve um coração bom, e aqui Jó está se justificando, e no verso 24 disse, se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha riqueza, e de que a minha mão tinha alcançado muito. Então aqui Jó está dizendo que ele não era um homem materialista, que ele não era um homem avarento, que ele tinha um coração bom, que ele tinha uma mão aberta. Verso 24 e 25 disse, 26 e 27 do livro de Jó disse o seguinte, se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Ou seja, Jó está dizendo aqui que ele era um homem
vamos dizer assim, um homem santo. Ele não era um homem que cometeu idolatria, ele nunca foi idólatra, segundo as palavras de Jó. Verso 29, se me alegrei da desgraça de que me tem ódio, e se exultei quando o mar o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, desejando a sua morte com a maldição. Ou seja, que aqui já está dizendo que ele tinha amor pelos seus inimigos. Verso 31, se a gente da minha tenda não disse, quem nos dera da sua carne? Nunca nos faríamos dela. O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Ou seja, Jó está dizendo aqui que ele era um homem muito humilde, um homem de um coração extremamente bondoso. Verso 31 disse: se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava. E eu me calei e não saí da porta. Então aqui Jó, simplesmente ele está dizendo, né, é interessante que no verso 32, mais uma vez, ele diz que ao estrangeiro não passava a noite na rua. Ou seja, é como uma piada de um argentino, por exemplo, que chega para um amigo e diz assim, olha, antes eu era muito orgulhoso e Deus agora me mudou, agora eu sou um homem perfeito. Então assim, Jó, aqui ele está se colocando aqui, Jó está colocando flores sobre ele, né? Eu não pequei, eu não fiz nada. E no verso 34 ele diz que temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava. E eu me calei e não saí da porta. Então aqui Jó ele está dizendo que nem sequer ele tinha pecados ocultos. Eu não tenho nenhuma classe de pecados e com isto aqui Jó ele encerra seu discurso. E no capítulo 32 do livro de Jó vai aparecer simplesmente um homem chamado Eliú, ok? E uma vez em que Jó se exalta, uma vez em que Jó se coloca nas nuvens mais altas, vem uma pessoa misteriosa chamada Eliú, nesse capítulo 32. E este homem Eliú é um personagem, além de misterioso, é um personagem interessante, por quê? Porque esse Eliú, ele vai falar diferente dos amigos de Jó. E, em essência, ele vai dizer coisas similares aos amigos de Jó. Ele vai questionar e vai dizer como Jó se atreve a dizer que ele é perfeito. Então, a diferença com este Eliú é que ele faz isso de uma maneira compassiva. E no verso 1 diz o seguinte: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Então se dão conta vocês aqui porque deixaram os amigos de Jó de falar com Jó, porque Jó, ele era justo aos seus próprios olhos. E disse o verso 2, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Ram, contra Jó se acendeu a sua ira porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. E há 2 possibilidades. Quando em uma situação difícil, né, ou uma prova que vem, né, muitas vezes dizemos que não é justa essa prova que está acontecendo na nossa vida, não é algo justo. E automaticamente, quando você ou eu ou qualquer pessoa diz que não é justo o que você está passando, pois você ou eu estamos dizendo que Deus é injusto. E este é o problema de Jó aqui. Por quê? Porque ele está dizendo que não entende porque está passando por isto. Ele está aqui simplesmente dizendo que talvez não seja, ou seja, que Deus não está sendo justo por ele estar passando por essa situação. Então, é isso que deixou Eliú bravo com Jó. E no verso 3 diz o seguinte: também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Ou seja, que Eliú, ele se ira com os amigos de Jó, ok? E também com Jó. E é típico quando você está aí escutando, por exemplo, uma discussão, onde falam, e você tem a resposta, porém você sabe que é uma besteira os argumentos que estão colocando aí. Porém você morde a língua, você se segura, ou que segura a tua língua, até que chega um momento em que você já não suporta mais a língua presa, e você se mete onde não te chamaram, e ao final também você sai apedrejado. Porém, você se mete por quê? Porque você já não suporta mais tantas coisas absurdas que estão dizendo. E no verso 4, disse o seguinte, Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu.
E respondeu Eliú, filho de Baraquel, Buzita, dizendo: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: Falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Então aqui Eliú, ele chega a uma conclusão, ele já se deu conta que uma pessoa que tem muita experiência não é necessariamente uma pessoa sábia. Eu estive aqui me aguentando e aguentando porque eu sou mais jovem, estive aqui esperando que esses homens dissessem algo sábio, porém já não aguentei e vou ter que dizer agora o que eu acho. Então Eliú não contende contra Jó, o único que Eliú vai fazer aqui é se revelar, né? E se pudéssemos dar aqui um paralelismo, Eliú, a quem Eliú representaria no Novo Testamento? Eliú representaria alguém como um João Batista, que veio preparar o caminho para Yeshua. E da mesma maneira, este Eliú, ele vai preparar o coração de Jó para a resposta final de Deus. Então, todos esses capítulos se dedicam, né? Os capítulos 32 ao capítulo 37 são dedicados a este Eliú. Então foi dado bastante espaço para Eliú, né, para tudo o que ele vai dizer. E ao final desse capítulo, no capítulo 32, por exemplo, no verso 21 e no verso 22, ele vai dizer o seguinte: que não faça acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem. Porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Ou seja, que Eliú, ele está dizendo que eu não vou tratar de ficar bem com vocês. Ou seja, e é, é a atitude que nós temos que ter. Não tratar de querer ficar bem com o mundo. Nós temos que ficar bem com o eterno. E ele aqui está falando com os 3 amigos de Jó e também com o próprio Jó. Ou seja, eu não vou usar de lisonjas, eu não vou dizer o que vocês querem ouvir. Eu vou dizer o que Deus quer que vocês escutem. E no capítulo 33, no verso 1, diz o seguinte: Assim, na verdade, a Jó ouve as minhas razões e dar ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões, verso 3, provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes responder-me, põe em ordem as tuas razões diante de mim e apresenta-te. Eis que vim de Deus, como tu do barro também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Ou seja, Jó, eu não vou ser duro com você, eu não vou ser enérgico contigo, eu vou ser cauteloso. E no verso 8, ele continua dizendo o seguinte: Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: Limpo estou, sem transgressão, puro sou. Veja o que é que Jó está dizendo aqui dele. Jó está se exaltando como um homem íntegro, realmente, literalmente, dizendo: Limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que procura pretexto contra mim e me considera como seu amigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso não tens razão, e eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contende com ele, sendo que não responde acerca todos os seus feitos? Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Ou seja, Deus pode te perdoar. Porém, tu não entenderia, Jó. Se Deus falasse contigo, tu não entenderia. Deus, ou seja, porque se Deus começar a dar suas razões, né, pois teu cérebro explode. E a mesma coisa, se Deus começar a te dar razão do problema, da dificuldade, da luta que você está passando, do aperto na vida, pois realmente iremos explodir. Por quê? Porque como é que nós podemos entender a mente de Deus? Ou seja, é a mesma coisa de você querer perseguir o vento. Então, Jó, se você está questionando, ok, Senhor, e por quê, e por quê, porque eu estou passando por isso, então você quer que Deus te diga por quê, quer que Deus revele todo o seu plano, pois se Deus fizesse isso com Jó e fizer isso conosco, pois seríamos todos consumidos. Nós não podemos suportar a grandeza das razões do Eterno, e exatamente o que Eliú está dizendo aqui, Jó,
Tu não entenderia se Deus falasse contigo. E no verso 15 e 16 disse: em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhe sela a sua instrução. Isso aqui está bem interessante, porque quantas vezes nós nos levantamos pela manhã, depois de um sonho assim bem lindo, e dizemos: uau, eu não entendo esse sonho, e aí você vai buscar o livro do significado dos sonhos, e nem assim você consegue entender. E passam anos e anos até que você começa a entender um pouquinho dos pensamentos que Deus te deu muitos anos atrás. Então, pouco a pouco, por quê? Porque senão nós não aguentaríamos tal descarga de sabedoria de Deus. É uma voltagem muito poderosa. E nos versos 18 diz o seguinte em diante: para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada, também na sua cama é castigado com dores e com incessante contenda nos seus ossos. De modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida é apetecível. Desaparece a sua carne aos olhos vistos, e os seus ossos, que não se viam, agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um estrangeiro, um intérprete entre milhares para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça a cova, já achei resgate. Então se dão conta do que Eliú está dizendo aqui? Jó, se Deus tivesse alguém muito eloquente que pudesse fazer o homem entender, que ele diga que Deus teve misericórdia. Um homem que te faça entender que o que estás passando é muitíssimo menos do que você e eu merecemos. Por quê? Porque Deus tem tido misericórdia de nós. Se Deus fosse realmente nos provar, nos castigar, por assim dizer, da forma em que merecemos, pois não aguentaríamos. Verso 25 disse: sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade e tornará aos dias da sua juventude. Então, quando você entende isto aqui, quando você entenda a restauração, o plano de Deus de misericórdia, pois você se rejuvenesce como uma águia. Quando você entende que o Eterno tem tido muitíssima misericórdia de ti, pois os teus ossos se recobram força. E no capítulo 34 do livro de Jó, Eliú, ele segue aqui proclamando a justiça de Deus. Versículo 2 ao verso 10 disse: ouvi vós sábios as minhas razões, e vós entendidos inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar experimenta a comida. O que é direito acolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso e minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como a água, e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade, e anda com homens ímpios? Porque disse: de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me: longe de Deus esteja o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso cometer a perversidade. E lembre-se disso, meus irmãos: Deus, o Eterno, o Criador, nunca praticará maldade, e nunca o Eterno vai cometer uma perversidade. Jamais o Eterno faria ou fará algo injusto. Jamais. Pense que Não pense você que isso que está te passando na tua vida, não sei qual é a dificuldade que você enfrenta, é injusto. Que o Eterno está se deleitando em teus sofrimentos. Porém, mais longe de ti esteja a pensar isso aqui. E no verso 23, disse: porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo para o fazer ir a juízo diante dele. Então se dão conta, o Eterno jamais vai te provar além do que você possa suportar. Ou seja, jamais haverá uma justiça da parte do Criador. O que você e eu recebemos é justo. E é muito menos do que nós merecemos. E é exatamente o que está dizendo aqui Eliú a Jó. Não chegue nem a pensar, Jó, que o que está te passando é algo injusto. Verso 31 disse: na verdade, quem a Deus disse: suportei castigo, não ofenderei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Veja o que Jó está dizendo aqui. O que não vejo,
ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer. E essas aqui são palavras dignas de um rei. Esta é a razão pela qual Davi teve um coração conforme o coração de Deus. Davi não foi um homem perfeito. Davi foi um homem pecador. Davi era um homem que tinha tentações como você e como eu, e chegou a cometer pecados gravíssimos. Davi chegou a cometer adultério, homicídio. Porém, o que é que fez de Davi um homem tão especial para Deus? Foi que Davi, em condições que recebia, por exemplo, um juízo justo de Deus, que Deus mostrava seu pecado, Davi, ele pedia ao Eterno que ele livrasse dos seus pecados ocultos. Senhor, tenho pecado contra ti, Senhor, eu reconheço minha maldade, reconheço meu pecado, não voltarei a cometer novamente, Senhor. E isso é o que Deus espera de você e de mim, cada vez que eu e você pecamos. O que Deus não gosta, o que Deus se aborrece, irmãos, é quando eu ou você chegamos, olha, Senhor, eu pequei porque eu sou fraco, Senhor, é porque eu não aguentei, estava muito forte a tentação. Porque se você chega com essa atitude, pois esqueça, porque Deus não poderá te justificar. Porque Deus, ele rejeitou a Saul completamente. Porque quando Saul desobedeceu, porém Davi também desobedeceu. Saul pecou de uma maneira mais simples, ok? Menos à nossa vista, uma maneira tão assim, tão infantil, que Davi. O único que Saul fez, irmãos, foi não matar a um rei que Deus disse que o matasse. Saul parecia até humanista, uma pessoa assim que tinha compaixão, tinha misericórdia e não quis matar o rei Agag. Então Deus disse a Saul: Saul, tu não serve para ser rei. Porque quando Saul foi confrontado com o seu erro, ele se justificou dizendo: ai, Senhor, é que o povo me incitou. E outra vez, quando ele cometeu outro pecado, né, Samuel estava demorando, o que é que ele disse a Samuel? Samuel, eu fiz esse sacrifício porque tu demorasse muito, Samuel, e acabei fazendo esse sacrifício. Saul sempre estava se justificando, sempre estava jogando a culpa nos outros, então Deus lhe disse que ele não serviria para ser o rei de Israel. Saul, tu não serve para ter uma responsabilidade, por quê? Porque cada vez que eu te peça contas, você irá dizer, Saul, que não foi por tua culpa. Então eu tiro o reinado de ti e coloco alguém que seja responsável diante de mim. Então, meus irmãos, Deus, o Eterno, ele não espera a perfeição de nós, porque ele sabe que não chegaremos aqui nessa terra a esse status. Porém, ele espera que sejamos sinceros, Senhor, eu me equivoquei, Senhor, eu pequei mais uma vez, Pai, me perdoa, eu não voltarei a fazer isso de novo. E sabe que mais, irmãos? O amor tudo crê. O amor tudo suporta, e mesmo você e eu dizendo que não iremos fazer de novo, e Deus sabendo que amanhã iremos cometer o mesmo pecado, porém ele vê a sinceridade em teu coração e ele está vendo que você está se esforçando para não cometer esse pecado de novo. E mesmo assim, Deus, ele te justifica. E exatamente o que este Eliú, ele está dizendo aqui no verso 31 e 32. Na verdade, quem a Deus disse, suportei castigo, não ofenderei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer. Que homem, ou seja, que nós reconheçamos a nossa maldade, o nosso pecado, que não nos justifiquemos, que não diga, ou seja, simplesmente dizemos ao Eterno, irmãos, que nos equivoquemos. Por exemplo, se uma esposa diz ao esposo assim, olha, ou seja, se eu como marido chego para minha esposa e digo, olha amor, eu fiz isso, meu querido, eu fiz isso contigo. E se o esposo simplesmente diz à sua esposa, meu amor, me perdoa, eu não vou voltar a fazer isso outra vez, pois se acabou o problema. Porém, se o marido chega dizendo à sua esposa, bem, é que você não me ajuda, que você também comete falhas, né? E eu finjo que nem sequer vejo as tuas falhas, então está aí armada a Terceira Guerra Mundial. Então, se somente fecharmos nossa boca, o mais possível, essas palavras de perdão, me equivoquei, não vou fazer mais, pois nós temos justamente que exprimir o orgulho o máximo possível e dizer que nos equivoquemos. E no capítulo 35, justamente Eliú, ele condena a autojustiça, dizendo no verso 1 o seguinte, respondeu mais Eliú dizendo, tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste, de que me serviria? Que proveito tiraria mais do que o meu pecado? Eu te direi a resposta a ti e aos teus amigos contigo.
Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Veja a pergunta que Eliú está fazendo aqui a Jó. Eliú, irmãos, é um homem muito sábio, era um homem muito sábio em suas palavras. Porque no verso 6 ele disse: Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? E é melhor em um momento de amargura, em um momento assim de ódio, de ressentimento contra Deus. É muito comum ver pessoas iradas contra Deus. Ah, eu servi a Deus e Deus me permitiu cair nessa cama, eu estou agora enfermo, doente, enfim, aconteceu isto, isso e aquilo. Então, por isso, eu não quero mais saber nada de Deus. Vou me perder nesse mundão, viver a minha vida louca, porque quando tentei buscar a Deus, quando me refugiei na religião, eu me decepcionei. Porém, agora sim, agora eu vou arrebentar a boca do balão. E o que será que Deus irá dizer? O quê? Não, por favor, meu filho, por favor, meu filho, não faça isso com seu pai. Se pecares, que efetuarás contra ele? É como, por exemplo, uma criança que se chateia com seus pais. Ah, eu não vou comer. E se tranca no quarto e vai dormir. Ok, meu filho, pois não coma. Porém, eles ficam assim como que surpreendidos e pouco a pouco vão cedendo, vão já abrindo um sorriso, né? Ou às vezes quem tem mais filho, por exemplo, sabe, quem tem filho homem e mulher, por exemplo, deve saber a luta, a peleja que é entre dois irmãos, né? Em que um quer um brinquedo do outro, né? Menino, deixa teu irmão brincar com teu brinquedo. Não, e normalmente isso acontece quando se tem visita na casa da pessoa. E muitas vezes os pais têm que mostrar a outra pessoa, já que ele é uma pessoa religiosa, tem que mostrar que a sua casa é um lar imaculado, é um lar espiritual, e é justamente, ou seja, justamente aí que começa a se manifestar as crianças. Enda, sua bruxa! E seu magricelo, e aí aparecem as duas feras selvagens, e os pais é que são crianças, dizendo na vizinhança, e começam depois a dar, assim, todos os brinquedos, e os filhos pensam que fazendo isso, eles vão afetar seus pais. E a mesma coisa, irmãos, é que eu dizer assim, eu estou chateado com Deus. Por isso, eu não vou mais respirar. Ou seja, se eu parar de respirar, o que é que isso vai afetar a Deus? Pois em nada, quem vai ser afetado sou eu. E exatamente o que Eliú está dizendo aqui no versículo 6. Se pecares, que efetuarás contra ele? E se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Então queres entregar teu corpo à corrupção de todos os prazeres, pensando que você irá castigar a Deus, pois o único que irá ser castigado é você mesmo. O único prejudicado é você mesmo, então você irá justamente deixar de respirar, você irá deixar de comer, e isso simplesmente não vai afetar a Deus, vai afetar a ti mesmo. E no verso 7 disse: Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá ele da tua mão? E aqui é outro argumento. Olha, Senhor, eu prometo agora esse ano de 2019 que eu vou me portar bem. E hoje em diante, meu propósito é te servir, é estudar a tua palavra, vou me dedicar aos estudos bíblicos. Agora sim, Senhor, eu te prometo. E o que será que Deus vai dizer? Ai, que bom, meu filho, agora eu me sinto muito melhor, agora minha autoestima está subindo, me sinto mais satisfeito, minha filhinha, já me sinto realizado. Por suposto que não. Então, quando tiramos esse conceito de que estamos fazendo um favor a Deus, pois tua vida vai se transformar. Porque quantas vezes fazemos coisas para Deus como se a gente estivesse fazendo, por exemplo, como é que eu posso dizer? Um favor. Estou fazendo um favor a Deus. Olha, eu terminei já a minha oração, viu, Senhor? Já tenho dedicado 2 horas aqui da minha vida, do meu dia a ti durante essa semana. Agora sim eu vou fazer os meus negócios. Então temos que compreender que obedecer a Deus, guardando os seus mandamentos, não é fazer a Deus nenhum favor. Nós não estamos fazendo nenhum favor ao Eterno. Moisés, por exemplo, quando pediu os donativos para construir o tabernáculo, há uma palavra que se utiliza ali em hebraico, que eu não me recordo agora o nome da palavra, só o significado, é muito interessante, que disse que quando Moisés pediu os donativos, o texto em hebraico não disse que eles deram os donativos, disse que eles tomaram os donativos. E alguns comentaristas rabínicos, estudando essa palavra, dizem, por que diria que eles tomaram donativos ao invés de deram donativos? Se estavam pedindo, alguém tinha que dar. Porém, o texto hebraico disse que eles tomaram.
Por quê? Porque quando você não tomaram no sentido de tomar de alguém, tomaram porque receberam. Porque quando você dá algo para Deus, irmãos, você não está fazendo um favor a Deus. Olha, Deus, veja quanto eu estou te dando, tá? Estou aqui dando os 10%, veja quanto eu estou orando, Senhor, veja as horas que eu dedico de estudo da Bíblia. Não, você não está fazendo nenhum favor ao Eterno. Então, porque disse o texto que ao invés de dar, eles tomaram, eles receberam. Porque quando você dá, quem está sendo beneficiado é você mesmo. Você não está fazendo um favor ao Eterno, pelo contrário, ele está te dando uma oportunidade, esse privilégio de participar do seu reino. Então, assim que quando você, entre parênteses, dá algo para Deus, já seja teu tempo ou recursos econômicos, você não está dando, você está recebendo algo que vai repercutir em recompensas eternas. E quando Paulo disse a Filipenses, por exemplo, aos Filipenses, olha, eu agradeço muito a vocês a oferta que vocês me mandaram, agradeço que vocês tiveram cuidado de mim. E aí Paulo disse: "Eu não digo isso a vocês para que vocês me deem. Eu não estou buscando dádivas, senão que busco frutos que abundem em vossa conta. Eu não estou pedindo, eu quero que vocês plantem no reino dos céus." E houve um rabino, por exemplo, né, uma história verídica, que na época da Inquisição na Espanha, que chegou a ter um cargo muito elevado, em Portugal. E esse rabino chegou a ser conselheiro do rei de Portugal. Então, quando começou a Inquisição, chegaram os monges, né, com o rei e começaram a dizer ao rei que este rabino ele estava aí por pura conveniência, que estava se aproveitando do governo de Portugal. Então esses monges começaram a aconselhar o rei a fazer uma auditoria. Olha, rei, se tu fizeres uma auditoria, até porque, segundo a história, este rabino chegou a ser um homem muito rico. Então o rei, faça uma auditoria e o senhor vai se dar conta que este rabino rico tem sonegado impostos e que ficou muitíssimo rico às custas do reino de Portugal. Então, motivado por esses monges, este rei mandou fazer uma auditoria com este rabino e checaram em todo o seu patrimônio e, obviamente, que esse rabino tinha muito dinheiro. Então, quando pediram ao rabino contas do seu patrimônio, ele somente manifestou, adivinha quanto? 10% de tudo que ele tinha. Então, quando viram apenas 10% do patrimônio desse rabino, disseram: está vendo, rei? Que esse rabino está mentindo, que ele é um ladrão, está sonegando imposto. Porque quantos terrenos, quantas casas esse rabino tem e somente está te apresentando de tudo que ele tem 10%. Isto é uma prova, rei. Então o rei chama esse rabino e disse: olha, rabino, eu tenho confiado em ti. Eu confiava que você era leal a mim e pedi uma auditoria do teu patrimônio e somente você está me apresentando 10%. Rabino, não tente me enganar. Como é possível, rabino, que você tenha feito isso comigo? Então esse rabino, né, o rei pergunta, diz ao rabino: rabino, por que fizeste isso? Todos os teus bens estão confiscados pelo império porque não declaraste teu imposto. E sabe o que é que esse rabino respondeu ao rei? Olha, rei, é evidente que eu não coloquei tudo. Somente coloquei os 10%. E sabe por quê, rei? Porque o único que eu tenho é o dízimo que eu tenho oferecido ao meu Deus. Isto é o único que eu tenho. Todo o demais o Senhor pode me tirar, como o Senhor está fazendo agora. Estás me tirando tudo o que eu tenho, porém os 10%, aquilo que eu tenho dado ao meu Deus, isso o Senhor e ninguém pode me tirar. Nenhum ladrão, ninguém pode tirar de mim o que eu tenho semeado no céu. Por isso eu te manifestei meu patrimônio com apenas 10%, por quê? Porque todo o demais o Senhor acabou de me tirar. E com essa resposta, o rei disse: agora eu entendo, rabino. E aqui está de volta todo o teu patrimônio. E exatamente o mesmo com você e comigo. Você e eu temos garantido aquilo que temos plantado para o reino dos céus. Agora nós podemos entender muito melhor quando Yeshua falou: façam tesouros nos céus, onde não há ladrões, onde a traça e a ferrugem não podem corromper. Por quê? Porque onde está o teu coração, estará onde estará o teu tesouro, estará teu coração. Então, está dizendo, ou está dizendo que é um favor que Deus te dá, que na verdade, quando nós damos, investimos no reino dos céus, isso é um favor que o Eterno está dando, que eu e você participe da sua obra. Quando Salomão foi construir o templo, todos estavam cheios de alegria. Por quê? Porque puderam participar. Senhor, teu é o ouro,
teu é a prata, Senhor. Tudo é teu. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu nos dá de dar. E no verso 7, mais uma vez, diz: se fores justo, que lhes dará? Ou que receberá ele da tua mão? Verso 8 diz: a tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. Então, se fazes o mal, pois afetará a ti mesmo. Se você faz o bem, pois o princípio é o mesmo. E no capítulo 36 do livro aqui de Jó, opa, deixa eu entrar cá um pouquinho mais, capítulo 36, Eliú, mais uma vez aqui, ele agora vai continuar falando desta realidade. Aqui Eliú, ele vai declarar a Deus. E diz o verso 22, eis que Deus é excelso em seu poder, quem ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho, ou quem lhe dirá, tu cometeste maldade? Ou seja, quem dirá ao Eterno que ele fez algo de mal? Quem é que pode aconselhar ao Criador dos céus e da terra? Quem vai dizer, olha Deus, faça dessa maneira que é melhor, Senhor? E até nos soa absurdo, porém nós somos assim, irmão, geralmente. Muitas vezes, quando estamos aí orando, na nossa oração, mesmo sem a gente perceber, estamos dirigindo a Deus. Senhor, ajuda-me neste negócio. Tu sabe que eu preciso desse trabalho. Agora abre as portas porque eu fiz um grande investimento, Senhor, e etc. E aí já estamos assim instruindo a Deus. Instruindo a Deus a maneira de que Ele satisfaça nossos desejos. Olha, Senhor, este problema que eu estou atravessando, o Senhor pode solucioná-lo da seguinte maneira, Pai. E aí estamos aí controlando Deus, estamos fazendo Deus um cachorrinho de coleira. E Deus está aí, anotando, espera um pouquinho, fulanita de tal, que estou aqui anotando, seja mais específica, por favor, o que tu queres. E você acha que Deus necessita dos teus conselhos, dos meus conselhos? Que Deus está aí necessitando que alguém lhe diga qual é a melhor maneira dele fazer algo? E o que passa quando Deus responde a oração da maneira que nós menos imaginávamos? Ficamos aí surpreendidos, Senhor, rapaz, eu não havia pensado nessa opção. Porém, o problema é que quando nós estamos orando, é que nós colocamos a Deus 4 opções. Porém, Deus tem opções ilimitadas e nos responde a oração da maneira que nós nunca imaginávamos. Então, diz aqui, eis que Deus é excelso em seu poder, quem ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho ou quem lhe dirá, tu cometeste maldade? E essa é a grande tragédia dessa filosofia que diz agora nessas igrejas, né? Eu declaro, Senhor, declaro, né? Peça a Deus especificamente, meus irmãos, que Ele vai te dar. Porém, o melhor, irmãos, é não pedir nada específico. Por quê? Porque quando você pede a Deus algo específico, esse algo específico pode ser a tua perdição. E quem se lembra, por exemplo, do que se passou com, deixa eu me recordar aqui o nome do rei Ezequias. Ezequias, ele pediu algo muito específico a Deus, Senhor, não permita que eu morra, Senhor. E chega aí o profeta Isaías dizendo que, olha, Deus mandou Ezequias, eu vim aqui te dizer, que coloque a tua casa em ordem, que tu irás morrer. E aí Ezequias, ele se punha a chorar, não, Senhor, por favor, dá-me outra chance, dá-me mais vida. E Isaías já havia ido embora, e Deus disse a Isaías, volta, e diz a meu servo Ezequias, que porquanto ele se humilhou diante de mim e me pediu, vou acrescentar a ele 15 anos a mais na sua vida. E aí regressa o profeta Isaías a Ezequias e diz, olha, Ezequias, o Senhor me disse que tu irás viver 15 anos a mais. E Ezequias disse a Isaías, ok, porém que sinal terei de que realmente isso irá acontecer? Eu quero um sinal, Isaías, que Deus me prove, e Isaías disse, ok, queres prova? Queres que a sombra do sol regresse 10 graus, ou que o relógio adiante 45 minutos, ou retroceda 45 minutos? Que sinal tu queres, Ezequias? Bem, eu quero que avance 10 graus, porque, ou seja, se avançar 10 graus está muito fácil. Eu quero é que retroceda 10 graus. Quero algo específico. E Deus fez que o sol retrocedesse 10 graus e 45 minutos de atraso no relógio. Então, este é o sinal que tu não irás morrer, tu irás viver 15 anos a mais. Então, Ezequias orou, se agarrou aí, Senhor, não seja feita a tua vontade, seja feita a minha vontade, quero mais tempo. E até, irmãos, tudo bem. Porém, o que se passou nesses últimos 15 anos de vida de Ezequias? Foi uma tragédia, irmãos. Ezequias, durante esses 15 anos, teve um filho,
teve um rei chamado Manassés, que foi um dos piores reis que Israel já teve. E este Manassés foi quem terminou matando o profeta Isaías cerrado ao meio. E esse Manassés, ele fez adivinhações, fez feitiçaria, sacrificou a seus filhos. E também Ezequias, no momento em que estava enfermo, doente, o rei da Babilônia, ele enviou seu filho mandando cartas de consolo, né, a Ezequias para que ele ficasse bom, etc. E quando Ezequias ficou sã, quando Ezequias ficou bom da sua enfermidade, ele mandou chamar o filho do rei da Babilônia para agradecê-lo, os presentes que o seu pai havia mandado, né, e etc. Porém, aí Ezequias mostrou todo o seu palácio, mostrou todos os tesouros do templo ao filho do rei da Babilônia. Então veja que tudo o que Deus tem me dado, ó filho do rei. Veja o quanto ele me abençoou, ele me deu saúde, começou a dizer tudo, ou seja, dizer a todos que Deus ouviu sua oração. E outra vez Deus manda o profeta Isaías e ele diz, Ezequias, agiste como um louco. Te encheste de orgulho, porém sabe o que irá acontecer? Este rei de Babilônia ficou sabendo que agora tu tens tanta riqueza no templo e no teu palácio, e um dia eles virão e roubarão tudo, e isso por conta do teu orgulho. E tudo isso se passou pelo desejo de Senhor, faça a minha vontade e não a tua. Então, qual é a melhor maneira de orar, irmãos? Senhor, faça comigo como tu queiras, Senhor. Senhor, faça da minha vida o que tu deseja. Pai, eu sei que tu me amas, e se tu me amas, tudo o que tu fizeres é melhor para a minha vida. Né? Senhor, como é que eu vou estar te exigindo, Pai? Te dizendo, te pedindo coisas específicas? Por suposto que não. Então aqui Eliú ele começa a dizer, sabe que mais? Seus caminhos são perfeitos, quem poderá aconselhar a ele? E no capítulo 37, ele continua simplesmente aqui manifestando a glória do Eterno, dizendo o seguinte, com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. E no verso 14 disse, a isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Ou seja, Jó, tu tem feito muitas perguntas a Deus. Pois agora te prepara, Jó, porque agora é Deus quem vai te fazer as perguntas. E aqui é onde Deus começa a responder as questões de Jó, as indagações que Jó fez. E é interessante que esse capítulo 38, ou seja, essa resposta de Deus aqui a esse falatório de Jó de por quê, é como uma história animada. Eu, inclusive, já contei um pedacinho dessa história, acho que foi quando eu gravei o livro de Mateus, capítulo 5, que se conta de uma historinha animada aí de um macaquinho. Um macaquinho, né, típico de Jó, que falava e questiona a Deus o porquê. E no capítulo 38, quando Deus fala com Jó, Jó baixa a bola. Então estava aí um macaquinho aí na selva, treinando com um saco de treino de boxe. Ele estava aí treinando, pulava cordas, dava soco no saco com as suas luvas de boxe. E de repente passa por aí a girafa e pergunta, macaquinho, o que estás fazendo, macaquinho? Eu estou aqui treinando para dar uma surra no Rei Leão. E depois passa por aí o elefante e pergunta, macaquinho, o que estás fazendo? Estou aqui treinando para dar um nocaute no leão, estou vendo que ele é o rei da selva, e isso tem que mudar. Estou aqui treinando para mostrar para ele quem agora em diante vai ser o rei da selva. E de repente passa por aí um tucano, também faz a pergunta, macaquinho, o que estás fazendo? Estou aqui treinando para dar uma tremenda surra no rei da selva, o leão. E aí vai o tucano com o leão e diz, olha rei, cuidado que Xanguinho aí está treinando, ele disse que vai te dar uma surra e vai te tirar do posto de rei da selva. Então o leão disse, ok, assim tá certo. E vou lá ver o que está acontecendo. E aí o leão, né, se levanta e vai caminhando e chega onde está o macaquinho, e o macaquinho segue aí treinando sem parar, pulando corda, dando um soco num saco. De repente, quando ele se vira, ele vê o leão, ele toma um susto. Então aí o leão pergunta, e aí macaquinho, o que é que estás fazendo? Pois eu estou aqui somente de falador, estou aqui somente de contar a história. E é igual a Jó, que fala e pergunta, e de repente vem a voz de Deus e faz justamente perguntas a Jó.
E vejam as perguntas que Deus está fazendo aqui a Jó no capítulo 38. Esse capítulo é tremendo. Disse: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem. Veja o que Deus está dizendo aqui. Fala agora já de homem para homem. Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Ou seja, esse cordel, né, tem a ver com um metro para se medir. E no verso 6 diz o seguinte: sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem sustentou a sua pedra de esquina? Ou seja, Jó, ensina-me como a terra é sustentada, Jó. Consegue me ensinar, se é que tu sabes? Versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam, ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa, quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas, ou desde os teus dias, deste ordem à madrugada, ou mostraste a alva o seu lugar. Ou seja, Deus está aqui te perguntando a Jó: Jó, alguma vez tu já se perguntou por que o sol sai? Quem é que dá ordem ao sol para ele sair todos os dias? Versículo 13, Deus continua as perguntas: para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformassem como barro sob o selo, e se pusessem como vestidos, e dos ímpios se desvia sua luz, e o braço altivo se quebrante. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste nos mais profundo do abismo? E aqui, ou seja, Jó, algum dia, Jó, tu já fosse assim à profundeza do mar? E quem aqui já assistiu, por exemplo, esses documentários aí de descobrimentos geográficos no profundo do mar, do oceano, e as espécies de peixes, irmão, tão estranhas que existem aí? Sabe, por exemplo, irmão, porque um peixe que estará aí nessa pressão tão profunda e tão pesada do mar, por que esses peixes não explodem? Porque se um ser humano começar aí a se submergir dentro do mar, irmãos, e com a pressão da água, que é tão grande dentro do mar, é a mais grande, ou seja, a pressão da água ela é mais grande que a pressão que há dentro do ser humano, pois quanto mais você desce ao profundo do mar, mais possibilidade você tem de explodir. Então, por que esses peixinhos que estão no mais profundo do oceano, onde não se vê nada de luz, porque eles aguentam essa fortíssima pressão da água? Sabe por que esses peixes não explodem? Porque ante essa pressão, a pressão que há dentro dos peixes é maior que a pressão do oceano. Ou seja, que por dentro existe uma pressão muito mais forte do que lá fora. E isso nos ensina um princípio interessante, e é que entre mais pressão haja dentro de ti, uma pressão assim espiritual fortíssima, uma fortaleza espiritual muito forte, quando vem as pressões externas, iremos aguentar e não iremos explodir. E por que explodimos muitas vezes? Porque nós não temos fortalecido nosso homem interior. Não temos fortalecido nosso ser interior, porque se o fortalecemos, em qualquer circunstância de pressão, iremos aguentar e não iremos explodir. E no verso 18, segue dizendo o seguinte: ou com teu entendimento chegaste às larguras da terra. Faze-me saber se você se sabe de tudo, se tu não és o sabidão, já estava me questionando esses 37 capítulos. Isso, verso 19: onde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa? De certo tu sabes, porque já então eras nascido, veja a pergunta de Deus aqui, eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias? Ou entraste tu até os tesouros da neve, e viste os tesouros da Saraiva?
E lembrando que esse versículo 21, quando disse aqui, eras nascido, isso aqui é um hipérbole, ou seja, Deus, ele é um sarcasmo de Deus com Jó. Deus está respondendo aqui a Jó com ironia, e os absurdos dos argumentos de Jó, e ele está dizendo, ok, onde estavas tu, Jó, quando eu fazia todas essas coisas? E no verso 22 diz, ou entraste até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva? E lembrando, irmãos, que isso aqui foi escrito há 4.000 anos atrás. E naquele tempo não existia microscópio. E aqui Deus está perguntando a Jó, ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva? Porém, se nós vemos no microscópio, irmãos, as saraivas, por exemplo, ou uma florzinha, uma folhinha, por exemplo, de neve, sabia você que há figuras geométricas perfeitas em cada granizo, em cada grãozinho de neve? E Deus aqui está perguntando a Jó, tu sabes essas coisas? E por suposto que quando antigamente se lia essas coisas aqui, quem sabe as pessoas ficavam se perguntando, nossa, o que será que Deus está falando? Porém, agora que foi inventado o microscópio, há tantas coisas que nós não sabemos e nem imaginamos das coisas que Deus criou. E disse o verso 23, que eu tenho até ao tempo da angústia, até o dia da peleja da guerra. Ou seja, mais uma vez o verso 22, onde entraste tu aos tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu tenho até o tempo, porque é que se fala da saraiva, tesouros da saraiva, e no contexto vai dizer que eu tenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. E essas saraivas, irmãos, aqui, Deus está dizendo que tem reservado essas saraivas para o dia da peleja. Agora, em Apocalipse, capítulo 16, no verso 1, nos fala exatamente de uns grandes granizos que irão vir como juízo. E disse o versículo 21 de Apocalipse 16. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E na Escritura, aqueles que se recusam a andar nos caminhos do eterno são pessoas consideradas de ter um coração de pedra. Ezequiel 36 fala isso. Uma pessoa que tem um coração de carne é uma pessoa que anda nos caminhos, nos estatutos de Deus. Porém, uma pessoa que não anda nos caminhos de Deus a propósito, por rebelião, é uma pessoa considerada uma pessoa de um coração de pedra. E é completamente a ironia que Deus escolheu, irmãos, usar pedras para dirigir tal comportamento em seu sistema judicial estabelecido. Porque se alguém rever todos os mandamentos que aplicavam pena capital, a pena de morte, ou seja, a pessoa vai ver rapidamente e vai perceber um padrão. Que todos os pecados de apedrejamentos, irmãos, estão relacionados com a participação de adultério espiritual. Ok? Então, se você não está seguindo as instruções do Eterno, então você está seguindo as instruções de outros deuses. E seguir as instruções que não vêm do Eterno, do Criador dos céus da terra, é uma forma de idolatria. E, portanto, é um adultério espiritual falando. E qual é a pena capital para o adultério? Pois o apedrejamento. E na grande tribulação, as pessoas que se recusam a se arrepender e voltar-se para o Eterno em seus caminhos, mas assim continuam amando os caminhos babilônicos, mesmo depois de tal correção e instrução, né, de ser pego, por exemplo, no flagrante do adultério, o mandamento de apedrejamento, irmãos, vai ser real. Lembre-se que para se apedrejar na Bíblia, tem que ser o quê? Tem que ter duas testemunhas, ok? Então tem que ter duas testemunhas para estabelecer justamente um assunto. E é interessante que em Apocalipse capítulo 11 se fala de duas testemunhas que vai estar aqui na terra pregando o evangelho. Especialmente em matéria de pena de morte, tinha que haver testemunhas. Então, as duas testemunhas chegam, proclamam ao mundo que devem mudar os seus caminhos, que devem se arrepender, e outra testemunha, ok? A terceira vem através de quê? Dos 3 anjos que proclamam todo o evangelho ao mundo inteiro. Como a gente vê, por exemplo, em Apocalipse 14, verso 6, se eu não me engano. E para aqueles que não voltarem, porém escolherem permanecer num adultério espiritual, assim como a lei de Deus, a Torá, afirma, a punição é ser apedrejado
pela cidade inteira depois que o assunto for julgado efetivamente. E isso, irmão, se torna interessante, porém triste. Por quê? Porque, pela mesma razão, irmãos, a última taça da ira de Deus em Apocalipse é quando essas pedras de granizo de mais ou menos 50 quilos vão cair em cima de todos aqueles que foram apanhados em adultério espiritual por toda a cidade para serem esmagados aqueles que continuam a cometer adultérios com a Babilônia. E isso efetivamente, irmão, definido como o lagar da ira de Deus com essas pessoas, e essas pessoas são comparadas à colheita das uvas em Israel. Então, irmãos, na tribulação, o mandamento de apedrejar, quem vai realmente restabelecê-lo é o próprio Deus. Deus vai estar apedrejando o mundo inteiro, o mundo rebelde, de acordo com sua própria lei, com sua própria Torá. Por quê? Porque para que Deus seja declarado justo e santo, ele tem que usar seus próprios padrões. A lei de Deus, né, foi escrita por Moisés para definir justiça e santidade. Então, se Deus não apedrejar o mundo por adultério, então ele não seria mais santo nem justo. Por quê? Porque a sua própria lei exige isso dele. E, voltando a Jó 38, verso 24, disse: Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? E aqui se fala do repartimento da luz, ou seja, como a luz se divide. E isto é algo que, nesta época, irmão, era difícil de saber. Porém, agora nós temos todos os tipos de todos os níveis da luz. Podemos conhecer os aspectos da luz, a luz ultravioleta, todos esses raios, né, de luz, pois obviamente que nesta época não se sabia. E aqui Deus está dando uma cátedra a Jó acerca da grandeza da sua sabedoria e da criação. Versos 25 e 26 disse: quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém e num deserto em que não há homem. E aqui Deus faz outra pergunta que deixa outra vez Jó assim de boca aberta, como um patolino. Quem faz com que a chuva caia em todas as partes sem sequer há homem aí? E você imaginaria, irmãos, o que significaria o ser humano tratar de regar toda a terra com água? O que representaria isso em dinheiro? Que o homem, com sua tecnologia, e de repente Deus dissesse assim: olha, não, eu não vou mais enviar chuva à terra. Vocês, humanos, se virem, agora vocês é que vão regar a terra. O que isso representaria em nível de tecnologia? Fazer que tenha água e mais, que regue toda a terra. Impossível, irmãos. Não se pode fazer. Temos que depender única e exclusivamente do Criador bendito, enviando sua chuva. E no verso de número 27 diz o seguinte: para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva, a chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre procedeu o gelo? E quem gerou a geada do céu? Como debaixo de pedra as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela. Ou poderás tu ajuntar as delícias de 7 estrelas ou soltar os cordéis do Orion? E veja, o verso 32 está impressionante, disse: ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? E a palavra constelações aqui em hebraico é a palavra Matzerot. Matzerot significa literalmente zodíaco. Literalmente, se você buscar agora um Strong aí no Google, ou depois de estudo, buscar a palavra Matzerot, a palavra constelações em hebraico, é a palavra Matzerot, que significa literalmente zodíaco. Isso está impressionante, irmão. Por quê? Porque a Bíblia, ela fala do zodíaco. Ok? A gente tem o costume de achar que tudo é paganismo. O zodíaco, irmãos, está na Bíblia. Tanto aqui como em Gênesis, onde disse que Deus colocou as estrelas para dar sinais aos homens, porque o pecado está em consultar as constelações para adivinhar nosso futuro. Isso está proibido pela Torá. Porque é proibido pela Torá a adivinhação e a astrologia.
No entanto, dentro da tradição judaica, Matzerot encerra, por exemplo, segredos acerca do plano divino de redenção que depois o diabo corrompeu. Por isso que eu sempre digo nos meus estudos que o diabo, irmãos, tudo que nós vemos na religião, foi o diabo quem copiou e distorceu. Tudo, trindade, tudo que você, morado no inferno, tudo que você achar na religião trindade, cabala, essas coisas, tudo que você vê de ruim na perversão e essas coisas dos gregos e etc., tudo, absolutamente tudo que você vê na religião, seja macumba, seja o que for, foi tirado da Bíblia e foi distorcido por Satanás. Porque Satanás, ele pegou justamente, ok? Por quê? Porque Matzerot, como eu falei, segundo a tradição pensamento rabínico, é onde está contido o plano de redenção de Deus para a humanidade. Porém, se vocês se colocarem a investigar, irmãos, esse tema, e é um tema muito amplo, e não temos aqui tempo de entrar em todos os detalhes aqui sobre Matzerot, porém, existem alguns estudos muito interessantes por aí, que o plano original de Deus com respeito ao zodíaco era manifestar nas constelações o plano de redenção para toda a humanidade. Por exemplo, vocês sabiam que o signo de Virgem é uma representação, biblicamente falando, da mulher, de quem virá a semente? O signo de Peixe, por exemplo, representa a multiplicação da semente de Abraão através de Efraim. Inclusive, qual é o simbolismo da tribo de Israel? O peixe. Quando Jacó mais uma vez cruza a mão sobre Efraim e sobre Manassés, ao cruzar a mão eles formam um símbolo de peixe, e a bênção que ele dá em hebraico a Efraim, vai dagu, tem a ver com multiplica-te como os peixes. Qual era o símbolo dos discípulos? Peixe. O que caiu dos olhos do apóstolo Paulo? Peixe. Então, o signo de peixe representa, por exemplo, como eu falei, a multiplicação da semente de Abraão através das 10 tribos do norte. O signo de balança representa a justiça de Deus. O signo de Áries está relacionado com o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O signo de Gêmeos está relacionado com as 2 tábuas da lei, com os 10 mandamentos, que é a base da Torá, que foi otorgada no Monte Sinai, no mês de Sivan, por exemplo. Então, há estudos, né, não vou aqui falar todos os signos, porque não tem um tempo. Então, há estudos que fazem, por exemplo, uma análise de cada um dos signos no zodíaco, como Deus originalmente os planejou. E se você estuda essa simbologia nesses términos, você vai se dar conta que aí está contido todo o plano da redenção. Por isso, e em base a isso, se presume que os magos do Oriente, que na realidade não eram magos, eram sábios do Oriente, em base à sua investigação acerca das constelações, souberam que haveria de nascer o rei dos judeus. Então, em base a esta observação, eles souberam que Deus tinha um plano de redimir a humanidade e vieram para adorar. E tem estudos também que mostram que essas culturas primitivas, eles observavam e eles estavam aí observando um redentor que viria em base à sua observação das estrelas. Então, assim que Deus, que o Eterno, ele tem um plano muito mais além do que nós imaginamos, e tudo isto acerca das constelações. E é exatamente o que Deus está perguntando aqui a Jó. Jó, tu entende essas coisas, Jó? Sabe para que eu coloquei as constelações, os Matzerot no céu? Tu crê que eu coloquei os signos, essas constelações, para que o povo vá na lotérica, compre um papelzinho, marque os números e fique milionário? Claro que não. Por quê? Porque a Bíblia, apesar de não mencionar o jogo, as apostas, de maneira explícita, a Bíblia menciona o jogo de azar, por exemplo. Nós temos em Levítico Arão lançando sorte sobre 2 bodes, um pelo Eterno e outro por Azazel. Josué lançou sorte para determinar a porção da terra para variar as tribos, por exemplo. Neemias lançou sorte para determinar quem viveria ou não dentro das muralhas de Jerusalém. Os apóstolos lançaram sorte para determinar o substituto de Judas. E é interessante que em Provérbios, capítulo 16, diz que a sorte se lança no regaço, mas o Senhor pertence toda a determinação. Então, em nenhum lugar da Bíblia, jogar ou jogo de azar é usado para diversão ou é apresentado como uma prática aceitável para os seguidores do Eterno. A vida de um seguidor do Messias, um seguidor da Torá, não é um jogo de sorte ou um jogo de azar. Porque de acordo com o pensamento hebreu, nossa vida, nossas ocupações e forma de sustento devem possuir conteúdo, construtividade, e jogos de cartas, por exemplo, bingos, essas coisas, irmão, é uma maneira de um servo, ou seja, não é
uma maneira de um servo de justamente querer ganhar a vida. Um discípulo não deposita seu sustento nem seu tempo nessas práticas, mas dedica seu tempo e sua vida no estudo da Torá, em ações positivas que beneficiam não apenas a si, mas a todos em sua volta, o que certamente não é promovido por um jogo. E o nosso tempo como crentes no eterno, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, deve ser bem empregado, irmãos. Apostar na Torá e nas regras que a Torá nos traz, legislada por aquele a quem devemos nosso verdadeiro, a quem nos dá nosso verdadeiro sustento, a nossa vida, que é o eterno. O restante é passageiro. Por quê? Porque o dinheiro ganho na loteria não agrada a Deus. Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas afirmam que estão jogando na loteria ou fazendo apostas para que possam ofertar dinheiro nas suas igrejas, nas suas comunidades. Agora eu vou viajar a Israel se eu ficar rico. Ou seja, isso pode ser a intenção da pessoa. Talvez seja um bom motivo, mas na verdade poucos usam o dinheiro vindo do jogo para propósitos divinos. Estudos já mostraram, está mais que provado, que alguns anos depois dessas pessoas tirarem a sorte, entre aspas, a vasta maioria de ganhadores da loteria, irmãos, acabam em uma situação financeira pior do que eram antes. Isso quando não morrem, assassinados. Então, poucos são as pessoas que, na verdade, dão dinheiro para uma causa, uma boa causa. Se é que alguém realmente o faz. Além disso, Deus não precisa de nosso dinheiro para subsidiar, por exemplo, sua missão na terra. E em Provérbios capítulo 3 disse que a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajunta com o próprio trabalho aumentará. E Deus é soberano, ele proverá pelas nossas necessidades, né, pelos seus filhos. Deus seria honrado se recebesse doações de dinheiro proveniente de drogas ou de dinheiro de assaltos, ou seja, Deus não precisa e nem quer dinheiro roubado dos pobres devido à tentação pela riqueza. Por isso que Paulo, em 1 Timóteo, fala que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Hebreus também fala que sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele, o Eterno, disse, não te deixarei, nem te desamparei. E Yeshua certa vez disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de odiar o outro, ou de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podem servir a Deus e as riquezas. Então aqui se fala justamente das constelações desse zodíaco, que infelizmente a religião distorceu e colocou agora para você ler as mãos, você ler tua sorte, porém a intenção dos Matserot, das constelações, é manifestar o plano de redenção do Eterno. E disse o verso de número 33. Disse, sabe tu as ordenanças do céu? Ou podes estabelecer o domínio dele sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubram? Ou mandarás os raios para que saiam e te digam, eis-nos aqui? Ou seja, alguma vez vocês já viram literalmente um relâmpago? Assim, um relâmpago assim espetacular? O espetacular que é um relâmpago e como se descarrega toda essa energia, esses trovões que chegam a ter uma temperatura. Ou seja, é algo que nós nem sequer imaginamos, irmãos. E é exatamente o que Deus está perguntando aqui a Jó. E disse o verso 36, disse, quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Quem numerarás as nuvens com sabedoria, ou os odres dos céus, quem os esvaziará? Quando se funde um pó numa massa, e se apegam os torrões uns aos outros, porventura caçarás tua presa para a leoa, ou saciarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão espreita nas covas, quem prepara os corvos o seu alimento? Quando os seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? E no capítulo 39, Deus continua fazendo essas perguntas miraculosas, impressionantes a Jó, dizendo no verso 1, sabe, falando com Jó, sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm filhos? Ou observastes as cervas quando dão as suas crias? E alguma vez você já se perguntou, ou estará aí, por exemplo, ou seja, faz de conta que Deus está perguntando agora a você,
Já se perguntou alguma vez aí de você estar checando quantos meses de gestação tem uma cabra? Ou uma burra, uma jumenta? Poderíamos estar observando e, assim, estar cuidando da gestação de todos os animais que existem na Terra. E é o que Deus está dizendo aqui a Jó. Jó, eu estou atento de quanto dura a gestação de cada animal que eu criei nesse planeta Terra. Jó, tu sabe como é o processo de reprodução desses animais? E veja o que diz o versículo 2: contarás os seus meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Irmãos, os animais têm instinto. E a quem é que ensina esses instintos? Ou seja, quem é que ensinou esses instintos aos animais? Esses programas de Deus, irmãos, é algo fascinante na natureza. Por exemplo, irmão, tem umas aves aí que agora eu não me recordo o nome. Tem aves que emigram em um certo tempo, né? Ou seja, estão em toda a parte do Canadá, do Alasca, e em uma época do ano, essas aves, que eu não me lembro mais uma vez o nome, elas emigram, por exemplo, ao Havaí. E quando vem o tempo de inverno, que é bem forte por esses lados aí do Canadá, elas emigram para o Havaí. Porém, o que acontece é que essas aves, quando vão ter seus filhinhos, as aves começam a prepará-los para a viagem ao Havaí. Agora, uns 3 meses antes de que inicia a migração ao Havaí, essas aves mães, por exemplo, elas começam a dar muita comida aos seus filhotinhos para que eles pesem mais, para que durante o voo o vento não as leve. Então elas começam a dar muita comida aos filhotinhos e de repente, sabe que mais? Os pais dessas avezinhas, sabe o que fazem? Vamos na frente e os nossos filhos vão atrás. Nós nos encontramos no Havaí, ok, filhotinhos? Então, os pais deixam os filhotinhos aí no ninho e depois os filhotinhos, irmãos, vão atrás até o Havaí, num voo de 88 horas exatas sem parar. Sabe por que 88 horas exatas? Porque se chegar com 89 horas, eles morrem. Porém, qual é o problema, irmãos? O problema é que essas avezinhas nunca foram ao Havaí. Não sabem nem onde está o Havaí. Não tem plano de voo, não tem GPS, não tem mapa. Porém, de repente, essas aves começam a voar, né, sem nunca ter ido ao Havaí. E se encontram no Havaí, sabe com quem? Pois exatamente com seus pais. Impressionante. Porém, a pergunta: quem fez essas aves saber onde fica o Havaí? Você sabe o que implica fazer um plano de voo? Todos os riscos que se correm em um voo para que um avião chegue de um lugar a outro, essas aves por instinto já sabem. Vocês sabiam também que existem peixes que vivem nos rios, por exemplo, que sua maneira de se alimentar é comendo moscas, insetos? As moscas, por exemplo, os insetos quando pousam aí nas folhas na beira do rio, e de repente esses peixes, eles lançam uma cuspida aí na folha e acerta diretamente na mosca. Pergunta: quem ensinou esses peixes a cuspir? Que pontaria tem esses peixes? Não falham uma cuspida, é certeira. E acertam as moscas nos peixes. Então, como é possível isto, meus irmãos? Seria uma evolução? Como esses seres poderiam chegar a essa perfeição de pontaria? Por instinto? Ou por intento, perdão? Estarei tentando a cuspir ou seja, se fosse assim, eles já teriam morrido de fome. Então, quem é que pôde programar todas essas criaturas dessa maneira? E é exatamente o que Deus está perguntando aqui a Jó. Jó, seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. E veja justamente o que disse o verso 14: as avestruz batem alegremente as suas asas, porém são benignas as suas asas e penas. Verso 19: ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço com crinas. Verso 27: ou se remonta a águia ao teu mandado, ou põe no alto o seu ninho, nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros, dali descobre a presa dos seus olhos, avistam de longe. E uma vez mais, irmãos, a pergunta é: como esses escritores sabiam da visão que têm as águias?
Porque até o último descobrimento acerca do olho do humano, puderam descobrir a magnitude da visão desses animais. E Deus está perguntando aqui a Jó, Jó, tu sabe tudo isso aqui, Jó? Você sabe como funciona o olho das aves? E disse o verso 29, dali descobre a presa, seus olhos avistam de longe. E não somente as águias observam muito de longe, as águias não somente têm uma visão extremamente ótima, não somente podem ver outro animal como um coelho, o rato de longe. Não somente isto. As águias, por exemplo, quando uma águia está sobrevoando, ela inicia seu voo rumo ao coelho, que está correndo aí, o rato, e justamente a águia ali, ela calcula. A visão da águia tem um cálculo impressionante, de saber que quando ela chegar ao chão, ela vai agarrar o coelho ou o rato em movimento na hora exata. E elas fazem um cálculo mental, e também tem aves pescadoras que estão aí voando e sabem exatamente o momento de pescar aí o peixe ou a cobra que está na superfície da água. E podemos fazer isso, irmãos? Se podemos fazer isto, e nisso consiste a resposta de Deus a Jó e a você. A Marlon, a Maria, a Pedro, a João, a Marisa, a Josiane, a Adriana, a irmã Rejola, qualquer pessoa, não te preocupe, não tenha temor. Eu sou digno de confiança. Por quê? Porque eu sou capaz de controlar todas essas coisas, eu sou capaz de ter criado toda essa magnificência, todas essas maravilhas, e tu não crê que eu possa, que eu sou digno de confiança? Você não crê que eu estou atento ao teu bem-estar, ao teu sustento? Tu não crês que eu tenho o controle da tua vida? Porque se eu tenho absoluto controle de todas essas aves, de todos esses animais que são simples criaturas que não são o máximo depositários do meu amor, se não é tu, homem e mulher de pouca fé, você não crê que eu tenho cuidado de tudo isto? Não terei cuidado de ti? Em essência, Deus não está respondendo a Jó do porquê ele está sofrendo. Deus somente está dizendo, Jó, confia em mim, Jó. Eu sou sábio, eu sei o que eu faço. É como disse, por exemplo, aquele cientista Albert Einstein, com respeito a Deus. Deus não joga dados. E o que esse Albert quis dizer com isso? Que Deus não joga dado? Porque realmente Deus não está jogando dados aí. Ai, deixa me ver se agora eu acerto. Ei, ai, me equivoquei, eu vou tentar outra vez. Não. Deus não está jogando com tua vida. Ele sabe exatamente o que ele faz. Ele sabe por que acontecem as coisas. E é o que ele está dizendo. Confia em mim, homem e mulher de pouca fé. E no capítulo 41, vamos ver aqui a manifestação da glória do Eterno, no versículo 1, dizendo, respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo, porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem erguiu assim a Deus, responda por isso. E depois de toda essa cátedra de grandeza que Deus te dá, será sábio você agora estar pensando, dizer, Senhor, tem certeza que é por aqui, Senhor? Senhor, tem certeza que tu não se equivocaste? Tem certeza, Deus, que eu não saio do teu controle? Será sábio você estar fazendo esse tipo de pergunta ao Eterno? Verso 3, então Jó respondeu ao Senhor dizendo, eis que eu sou vil. Que te responderei eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda duas vezes, porém, não prosseguirei. E essa é a característica de uma pessoa que encontrou a sabedoria e a grandeza de Deus. E sabe qual é? Calar a boca. O que eu poderia dizer depois dessa grandeza, depois dessa magnificência que Deus me mostrado? E disse o versículo 6, então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, cinge agora os teus lombos como um homem, e te perguntarei, e tu explicarás. Porventura também tornará tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares. Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como ele o faz. Verso 11, derrama os furores da tua ira, e atenta para todo soberbo, e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Verso 13, esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. E aqui Deus questiona Jó de uma maneira muito forte, ok, Jó?
estivesse questionando minha justiça, estivesse dizendo por quê, porque os ímpios prosperam e porque eu tento te seguir e não tenho nada, por que não abates o soberbo, por que não julgas os ímpios, Senhor? E Jó, então fala o seguinte, Jó, julga o mundo. É como aquele filme, o filme Todo-Poderoso, onde o ator principal ali reclama de Deus, de tudo, e Deus diz, ok, toma o meu lugar de Deus aí por um dia, né? Tu disse que faria justiça melhor do que eu, por um dia te dou a condição, a chance de ser como eu. Imagina se Deus dissesse isso a você, te desse a chance de estar no lugar dele por um dia. Tremendo caos na humanidade. Então Deus disse, se tu faz isso, se conseguires julgar corretamente, disse o verso 14, então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Jó, se tu fores capaz de controlar o mundo, então tu poderás salvar a ti mesmo. E disse o verso 15, contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come a Eva como o boi. E nesses últimos versículos, né, nesse aqui especificamente, do capítulo 40, fala desse ser interessante chamado Behemoth, e alguns consideram esse Behemoth um tipo de um dragão. E no capítulo 41 se fala de outra criatura chamada Leviatã. No verso 1 disse, poderás tirar o anzol, o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda. Então aqui se menciona esse Leviatã, e alguns comentaristas consideram esse Leviatã o dragão. Por quê? Porque aqui nesse capítulo 41 se fala de algumas características especiais, por exemplo, nos versos 18 em diante disse, cada um dos seus respirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo salteiam dela. Das suas narinas procedem fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões e da sua boca sai chama. Então, provavelmente aqui está se referindo aqui à criatura do dragão, e provavelmente o dragão não seja da imaginação ou da lenda, provavelmente, e de acordo com esse capítulo aqui, tem a ver com a criatura que existiu, incluso essas lendas, por exemplo, na China, dessa criatura que saia fogo da boca, e quem sabe, irmãos, isso te parece algo fantástico, né? Vixe, irmão Malo agora ficou louco outra vez. Como é que vai sair fogo da boca de um animal? De que maneira poderia sair fogo? Será que tem alguma chaminé no estômago do animal? Pura lenda, irmãos, aí é só hipérbole. Porém, o fogo pode ser produzido de que maneira? O fogo se produz, por exemplo, por mistura de substâncias químicas. Então é possível. Então aqui se menciona esse Leviatã, que também é um símbolo de Satanás, o dragão, e depois, né, está aí aqui no capítulo 41 para mostrar a Jó que ele chegou a um momento que ficou assim tão orgulhoso como esse Leviatã. E este é o pior pecado que um ser humano pode cometer, chegar a se sentir o Todo-Poderoso, o orgulhoso. E diz o verso 34, ele vê tudo o que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Ou seja, que o Eterno aqui, ou seja, está dizendo aqui que na realidade existia um dragão, então fisicamente era um animal mais temido, um animal sumamente impressionante, também na simbologia era o rei sobre todos os soberbos, e a escritura coloca ele como um símbolo de Satanás. E no capítulo 42, estamos chegando aqui ao fim, aqui Jó é restaurado, né? E justamente no verso 1 diz o seguinte, então respondeu o Senhor a Jó dizendo, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos ou teus propósitos podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Como o ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E cada vez que você sai de uma prova, é como aquela história da BMW e do Fusquinha que eu contei. Cada vez que você se levanta, agora a tua fé é muito superior a de antes. E o princípio do livro de Deus disse que Jó, ou seja, o princípio do livro, né, de Jó, disse Deus que Jó era um homem perfeito, era um homem reto e temente a ele. E aqui Jó está dizendo que não conhecia a Deus. Eu ouvia falar de ti, Senhor, porém agora os meus olhos te veem. Agora, Senhor, eu entendo que o que eu pensava que eu sabia de ti era nulo.
Depois desse sofrimento, agora meus olhos te veem, e este é o resultado de um verdadeiro encontro com Deus. E se lembram, por exemplo, do que disse o profeta Isaías no capítulo 6? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. E nesse momento que Isaías viu essa visão, o que é que Isaías disse? Ai de mim, porque estou morto, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E qual é a prova mais grande de que uma pessoa tem tido um encontro real com Deus, com o eterno? Pois a humildade. O oposto, a manifestação clara de uma pessoa que nunca teve um encontro com o eterno é a soberba, é o orgulho, é a arrogância. Porém, uma vez em que você captou a magnitude e a grandeza de Deus, a atitude natural é humildade. Senhor, eu não sou nada, sou um miserável, sou um miserável. Eu pensei que eu te conhecia, eu pensei que eu tinha um certo nível, porém, quando você diz não, é que eu estou começando a conhecer o eterno, é quando menos você conhece ele. Porém, quando você diz, olha, quanto mais eu me meto a estudar a Bíblia, mais me dou conta de que Deus é muito mais grande do que eu imaginava. E há tantas coisas que me maravilham, por exemplo, de Deus, é o seu amor, a sua graça. E no verso 6 disse, por isso me abomino, veja o que Jó está dizendo aqui, Jó, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, quando você chega diante de Deus com essa atitude de abominar a si mesmo, como me atrevi a questionar a Deus? Como me atrevi a fazer perguntas? Como, por que, Deus? Como me atrever a isto? Que orgulho tão absurdo da minha parte. Então, diz aqui, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E o objetivo de tudo isso aqui, irmãos, todo esse sofrimento, era de purificar a Jó. E disse o versículo 7, sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto. Como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto ao meu servo Jó. E imagina a cara desses 3 amigos aqui de Jó. Ou seja, a cara de um cachorrinho com o rabo entre as pernas, e agora tem que ir a Jó e dizer a Jó, ou seja, imagine eles ter que ir a Jó a que eles estavam dizendo que Jó era um pecador. Jó, viemos aqui para orares por nós. Que humilhação. Vão ao meu servo para que ele ore por vocês, porque a visão, a filosofia de vocês, a religiosidade de vocês é muito limitada. E verso 9 diz o seguinte, então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofá, o naamantita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó tinha antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os quantos antes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 7.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Veja o que diz o verso 13. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E a pergunta é, por que Deus, por que o Eterno não deu a Jó o dobro de filhos e filhas? Porque Deus deu tudo em dobro aqui a Jó, menos filhos e filhas. E quantos filhos Jó teve antes? Pois 7 homens e 3 mulheres, 10 filhos. E aqui outra vez 7 filhos e 3 filhas. Por quê? Porque Deus não deu o dobro de filho a Jó. E na verdade Jó teve o dobro de filhos, sim, irmãos. Por quê? Porque os primeiros 10 filhos de Jó, Jó não perdeu eles. Os primeiros 10 filhos foram adiantados. Jó seguia tendo eles. Agora ele tem 10 a mais. E no dia em que ele esteja na presença de Deus, agora ele terá 20. Tudo demais é perecível, irmãos. Por isso ele somente deu o dobro
Porquanto você pensa que um familiar, por exemplo, um ser querido, a melhor pensa que você não irá mais vê-lo. E isto é algo que te consome, que te enche de amargura, de depressão. Porém, Deus prometeu que irá nos reunir e restituir, irá nos reunir. Então, por isso, aqui não foi dado a Jó o dobro de filhos. Por quê? Porque Jó já tinha 10. E disse o verso 14 para concluir: E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Keren Rapuk. A primeira chama Gemima, Gemima em hebraico é Yemimá, Yemimá significa em hebraico dia por dia. A palavra Késia em hebraico é a palavra Ketsiá, que significa condimento ou espécie aromática. E a terceira, que é Keren Rapuk, significa adorno, é como uma espécie de argola. E disse o verso 15: E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó, 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. E conclusão de todo esse livro magnífico que nós temos aprendido aqui, examinado de Jó. Como vimos que Deus não deu uma resposta a Jó, e quem sabe não deu a você também uma resposta do porquê do sofrimento. Porém, a resposta mais grandiosa que você e Jó podem ter, e eu também de Deus, é: confia em mim. Estou no controle da tua vida. Então, quais são as conclusões que precisamos ter em nosso coração com respeito ao livro de Jó? Porque algumas observações com respeito a Deus ou seja, o que é que Deus espera de você e de mim? O que é que Deus busca em nós, em nossa vida, através desses anos que iremos estar aqui na Terra? O que Deus está tratando de fazer em nossas vidas é nos preparar nosso caráter para a eternidade. Esta vida é como um hotel onde estamos aqui passando férias. Passa-se muito rápido. Então, busque aperfeiçoar o teu caráter. O Eterno está buscando justamente fazer isso conosco, e é necessário que através de diversas provas entremos ao reino de Deus. Precisamos ser purificados assim como o ouro é purificado. Por quê? Porque a nossa fé precisa ser purificada como ouro. Então, é nesta vida, e essa vida vai nos dar muito descanso de saber que tudo é efêmero, tudo passa. É como o ditado que diz que não há mal que dure 100 anos e nem santo que eu aguente. Um dia tudo vai terminar, meus irmãos. E quais são as lições que podemos aprender em como tratar as pessoas que estão sofrendo? Uma pessoa que está passando por uma prova muito difícil, que lição podemos extrair dessa história de Jó? Pois tratar as pessoas que estão sofrendo com compaixão, não como os fariseus, não com juízo. Está passando por isso e por aquilo, por algum pecado que cometeu. Deixou de dar o dízimo, olha aí, tá vendo? Veio Satanás e está destruindo sua casa. Porém, Yeshua nunca tratou assim. Temos que tratar as pessoas com coração, com compaixão, orando, intercedendo por essas pessoas, não tratando de dar a elas respostas simplistas. Por quê? Porque não sabemos. Não sabemos o real motivo por que uma pessoa está passando pelo sofrimento. Está passando por uma grande prova. Então, no lugar de julgá-los, é melhor amá-las e orar por elas. E algo super importante é não pensar que eu sou melhor que essas pessoas, ou que estou espiritualmente mais elevado que alguém que está sofrendo. Porque vai te dar muita motivação saber que teus sofrimentos e que você responda adequadamente a teus sofrimentos com fé, com confiança em Deus. Isso vai calar a boca de Satanás. E no dia em que você estiver na presença de Deus, sabe o que ele vai dizer? Vem, bom servo e fiel. Você e eu calamos Satanás, porque ele dizia que você somente me servia por interesses, que somente tu me ofertava no meu reino em troca do que eu podia te dar. Porém, tu demonstraste que através que fazes estas coisas porque me amas. Pude provar a Satanás que não me equivoquei ao ter te criado. E outra coisa, nossa compreensão dos planos e propósitos de Deus são incompletas. Temos um conhecimento tão limitado que a Escritura realmente ensina. E quando estejamos diante da presença de Deus, iremos dizer: Senhor, justos e verdadeiros são teus caminhos, Pai. São teus juízos, Senhor. Muito obrigado, Pai, por ter nos nutrido nossa fé. Muito obrigado por nos dar uma paz que excede a todo entendimento.
e por nos dar uma fé mais além das circunstâncias passageiras, Senhor. E, Pai, hoje queremos ter essa atitude de Jó e dizer: eu sou um vil. Quem sou eu para te ordenar, Senhor? Para te exigir, para te questionar? E, Pai, com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi. E tanta gente que falam de ti, porém, Pai, eu te peço em nome de Yeshua, que por meio da tua palavra e do teu Espírito nos traga uma revelação sobrenatural de quem tu és. E que possamos reconhecer nosso limitado conhecimento para entender teus caminhos, porque teus caminhos não são nossos caminhos. Teus pensamentos não são nossos pensamentos. E, Pai, portanto, eu me abomino a mim e me arrependo e quero entregar meu corpo, minha vida em sacrifício como oferta agradável a Ti, que é o meu culto racional. Queremos te conhecer, Senhor, queremos te amar, não pelo que Tu nos dê, Pai, senão pelo que Tu faça, e não pelo que Tu faça também em nossas vidas, senão pelo que Tu já fizeste, Senhor. Por essas palavras que dissesse, consumado está. São palavras mais gloriosas, pagaste nossa culpa, derramaste teu sangue para nos perdoar de todos os nossos pecados. O que mais podemos te pedir, Senhor? Se tu já proveste o mais importante para nós, que é o perdão dos nossos pecados, a salvação das nossas almas, do que serviria ter toda a saúde e todo o dinheiro do mundo, se ao final perdemos nossa alma? E, Senhor, se tu não poupaste teu único filho, antes os entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas com ele? Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti. Estamos chamados a andar por fé e não por vista. Sabemos que somos peregrinos aqui e que algum dia te veremos tal como Tu és. Então diremos: justos e verdadeiros são Teus caminhos. Bendito sejas Tu, Senhor, em nome e pelos méritos de Yeshua. Amém.